Vamos lá, galera! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a taxa Selic. A taxa Selic vai despencar. O que isso muda para nós? E isso muda para todos nós. Isso muda para a economia, muda para nossos investimentos. Será que ainda vale colocar no Tesouro Selic? E aquele CDB que rende 100% do CDI, ainda vale a pena deixar lá? Ou precisa mudar para outros investimentos prefixados, IPCA+? Em relação à bolsa, a bolsa está subindo ultimamente. Será que é o momento já de migrar meu dinheiro para lá e fundos imobiliários? Todas essas dúvidas eu vou responder para vocês nesse vídeo, explicando exatamente o que vai acontecer no cenário do Brasil e exatamente como você tem que agir com seus investimentos, então acompanha até o final. Eu vou tentar explicar tudo isso de uma maneira simples, para ninguém se complicar muito com coisas mais complexas, para todo mundo poder realmente entender o que tem que fazer e poder colocar em prática. Aliás, se você não está inscrito ainda no meu canal, se inscreve e curte o vídeo no final se você gosta. Então, vamos começar. Primeira coisa, o que é a taxa Selic? Todos vocês já devem saber. Taxa Selic é a taxa principal do mercado brasileiro, a mais de todas as taxas. Essa taxa define tudo. Define quando as coisas vão subir, quando os outros financiamentos vão cair. Tudo é ligado para a taxa Selic. E a taxa Selic agora, ela está em 13,75. Esse é desde agosto de 2022, o Banco Central mantendo essa taxa. Cada 45 dias, o Banco Central faz reuniões e define quanto vai ser a taxa. Agora, por que ele define a taxa 13,75? A taxa é relacionada contra a inflação. Essa é a arma principal que o Banco Central tem para controlar a inflação. O Banco Central ele tem a meta de inflação dele anual e quando a taxa da inflação é acima da meta, ele usa essa arma da taxa Selic para diminuir a inflação. Ele faz isso ao longo dos anos sempre. E nos últimos tempos, desde que começou o novo governo, desde janeiro, tem uma briga muito forte entre o governo e o Banco Central. O governo quer baixar a taxa Selic a qualquer custo, porque quando abaixa a taxa Selic, obviamente todas as taxas no mercado baixam, financiamento fica mais barato, quer dizer que as pessoas podem financiar mais coisas, começar a consumir, isso obviamente aquece a economia, pessoas tiram dinheiro dos investimentos e começam a investir nas empresas, e isso aquece a economia. Isso é uma coisa positiva, porém o Banco Central não estava cedendo, por quê? Porque ele tinha medo que a inflação vai disparar, contas públicas estavam fora de controle, então o Banco Central usava essa arma mantendo a taxa Selic alta. Agora parece que vai mudar. As coisas estão com perspectiva nova, estamos falando que a perspectiva já do Banco Central é que 2023 vai terminar com 12,5, quer dizer que vamos diminuir a taxa Selic de 3,75 para 12,5. O boletim Fox do Banco Central, ele já faz a expectativa dele para o final de 2024, a taxa Selic vai cair para 10% e para 2025 e 2026 fala que vai ser de 9 e pode chegar para 8,75. Então, você vê uma queda bem expressiva. Então, beleza, bem, ok. Entendemos que a previsão da taxa Selic caiu. E também por que ela está caindo agora? Justamente porque a inflação está muito mais controlada. A inflação agora em maio desacelerou para 0,23%. Isso quer dizer que estamos falando dos últimos 12 meses, já atingimos patamar de 3,94%, que é abaixo da meta da inflação do Banco Central. Quer dizer que agora ele tem mais fôlego para diminuir a Selic. Por isso que a Selic provavelmente vai cair agora. Então, vamos começar agora a falar do que isso representa nos nossos investimentos. A primeira coisa que vocês têm que entender, uma coisa que precisa aprender sobre o mercado ele antecipa movimento. O que isso quer dizer, bem? Quando o mercado acha que o Banco Central vai diminuir o Selic, ele já age como já está diminuindo. O que isso quer dizer? Se você vê, a Selic não mudou, porém, outras taxas no mercado, por exemplo, os prefixados e os IPCA+, já mudaram. Como eu posso ver isso? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, se a gente vai agora olhar para o site do Tesouro Direto, todo mundo já conhece aqui, nós podemos entrar aqui, ver os preços dos títulos, e eu não sei se vocês acompanham os preços dos títulos, mas a Selic, obviamente que você está vendo aqui, ela continua mantendo 13,75. Mas esses títulos do prefixados e do IPCA+, estão caindo já há algum tempo. Se quiser ver onde eles estão caindo, você pode simplesmente descer aqui para histórico de preços e taxas. E se eu vou pegar, por exemplo, só o prefixado de 2026,
nos últimos 30 dias, você pode ver que a taxa em 16/5 estava 11,27 e hoje a taxa está 10,55. Então, olha a diferença, que uma queda. Mesmo que, como eu falei para vocês, a taxa Selic não mudou nada, ela continua a mesma coisa. Mas o mercado ele já precifica que a taxa Selic vai cair, então as outras taxas que estão atreladas a ela já começam a cair. Se você pegar IPCA, a mesma coisa, por exemplo, você vai pegar IPCA para 2045, por exemplo, você pode ver a mesma coisa. Se a gente está falando de um mês atrás ele estava 5,90 e agora você pode ver que ele já está 5,65. Então, ele já precifica a queda, mesmo que a taxa Selic não caiu. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que tem que entender. O mercado precifica. E a mesma coisa acontece em outros ativos. Por exemplo, se você olhar a bolsa, nos mesmos 30 dias, últimos 30 dias, você está vendo que a bolsa de valores subiu 9%. Ela subiu praticamente para o patamar de 110 mil pontos para 119 mil pontos. Então, ela também antecipa o movimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que sempre quando você quer um investimento aproveitando uma tendência, você sempre tem que antecipar o movimento. Se você vai entrar depois, você perde parte desse crescimento. Beleza? Então, isso é uma coisa importante todo mundo saber. Então, agora que a gente entendeu que a tendência da taxa Selic é cair, que o mercado já está precificando isso, onde eu devo deixar meu dinheiro? Será que é a hora para tirar? Primeira coisa, não é hora para tirar o seu dinheiro. Por exemplo, se você está no Tesouro Selic, ele está pagando 13,75, se ele vai pagar 12,5 no final do ano, ainda é uma taxa excelente. E se a gente está falando de inflação que vai estar por volta de 4%, com taxa Selic que paga 12,5, estamos falando em rentabilidade reais de mais de 8%. 8% de rentabilidade real é rentabilidade excelente. Se você consegue, a vida toda, conseguir 8% rentabilidade real, você não precisa fazer mais nada. Você não precisa investir na bolsa, não precisa em nada. 8% real por ano é muito. Se você pensa que você tem seu imóvel que rende 5% ao ano, nominal, quer dizer que ainda tem que tirar inflação disso, você entende que 8% real é bastante coisa. Então, não precisa ficar agora desesperado. O que eu faço com o meu investimento? Eu tenho que tirar da Selic. Não. Você está lá, continua. Agora, tem alguns ativos que eles aproveitam a queda da Selic. Por exemplo, se você está em ativos da renda fixa mesmo, que eles estão fixados em uma taxa alta e a taxa vai cair, o título que você está nele vai valorizar. Eu não vou ensinar agora o que significa marcação ao mercado, mas, por exemplo, se você tem pré-fixados alto, de 11%, 12%, e a taxa Selic ela cai, a tendência desse pré-fixados, a tendência desse título subir. A mesma coisa acontecer com IPCA+. A mesma coisa. Quando você está fixado em uma taxa alta, quando a taxa Selic começa a cair, e obviamente essa taxa também desse título começa a cair, esse título tende a valorizar. Então, se você quer aproveitar marcação ao mercado, se você entende isso, agora é um bom momento. Na verdade, era melhor momento 1 mês, 2 meses atrás, mas ainda as taxas estão ainda elevadas. Se a taxa Selic vai continuar a cair, esses títulos vão continuar a cair. Segundo investimentos, renda variável. Se você pensa que a Ibovespa, ela depende muito da taxa Selic. Por que ela depende da taxa Selic? Porque empresas, eles são beneficiados com taxa Selic mais baixa. Quanto a taxa Selic mais baixa, acontece duas coisas. As dívidas das empresas são menores, então as empresas têm mais fôlego para trabalhar. Segunda coisa, para os empresários, quando a taxa Selic mais baixa, menos conveniente para investir, deixar o dinheiro para render e mais conveniente para investir nas próprias empresas. Então as empresas, eles tendem a crescer com taxa Selic mais baixa. Então, você pode ver aqui essa correlação entre a Ibovespa e o Selic. Sempre eles andam na contramão. Ibovespa cai, Selic sobe. Selic cai, Ibovespa sobe. Justamente por essa lógica. A mesma coisa serve para fundos imobiliários. A correlação ela é menor, mas ela é também relacionada. O que isso quer dizer? Bem, quer dizer que agora seria um bom momento para investir na bolsa. Simplesmente isso. Então, pegar parte do seu dinheiro e investir. Desde que você entende o que você está fazendo. Se você não está entendendo o que você está fazendo, a melhor coisa que você pode fazer, não mexa no seu dinheiro.
Eu vi uma frase muito legal que fala que carteira de investimento é igual a sabonete. Quanto mais você mexe, mais ele some. Então, se você não sabe o que fazer, você já está com seu fundo de emergência, seus investimentos na renda fixa, deixa lá. Vai continuar sendo ótimo na renda fixa, pode ficar tranquilos. Não fica caindo na lava, não, porque agora é o momento, a renda fixa acabou, agora é o momento da renda variável. Não. Obviamente, se você sabe o que fazer, um parte pequeno pode começar a migrar para a renda variável, para aproveitar que nós temos muitas empresas extremamente descontadas, porém, não quer dizer que agora você vai tirar de um lugar e vai colocar no outro. Essa manada nunca deu certo. Beleza? E mais uma coisa importante, se você está vendo tudo que eu falo e muitas coisas você não está entendendo sobre investimentos, isso quer dizer que você não está na fase de investimento, você está na fase muito mais inicial, provavelmente na fase da mentalidade. Então, veja vídeos no meu canal explicando para você exatamente quais os passos certos para se tornar um dia investidor para construir a sua liberdade financeira, ok? E mais uma comparação interessante, para todo mundo que fica, porque a bolsa, porque o investimento na bolsa é muito melhor. Não. Investimento na bolsa é um excelente investimento, especialmente quando você entende o que se torna investidor, quando você entende qual é a estratégia certa para comprar ações e quando ela está mais embaixo, comprar mais, para a longo prazo ganhar, e dá para ganhar bastante na bolsa, se tornando sócios de empresas excelentes e boas pagadoras de dividendos. Porém, só abrir para vocês a mente, para você não ficar iludido muitas vezes com a bolsa. Mas meu dinheiro está na renda fixa, rende pouco e na bolsa ele poderia render muito mais. Não, presta atenção. No Brasil, diferente do que muitos países de primeiro mundo, no Brasil a renda fixa, o CDI, rende muito mais do que qualquer outro lugar do mundo. E comparando a Ibovespa, muitas vezes é um investimento melhor do que colocar na bolsa. Obviamente, com a estratégia certa na bolsa, sabendo escolher, você pode render muito mais. Mas, se você vai comparar índice Bovespa com índice do CDI no longo prazo, muitas vezes o CDI ganha. Vamos lá, eu vou dar para você um exemplo simples comparando Ibovespa e investimento no CDI. CDI e Selic praticamente é a mesma coisa. Então, se a gente está falando como investidor, se você pegasse R$100 apenas e colocasse em um índice, alguma coisa que replica o índice Bovespa, você colocasse em 1994 e deixasse o dinheiro sem mexer até 2022. Nessa época, você teria saldo, esses R$100 viraria 2.062. Isso quer dizer um retorno de 1972, bem acima da inflação na mesma época, que estaria por volta de 590%. Agora, mesmo que esse retorno pareça, nossa, que incrível, R$100 virou R$2.000, pois é. Mas se você pegasse os mesmos R$100 e colocasse num CDI, certo? CDI, lembra? CDI praticamente é a mesma coisa do Selic, CDI Certificado de Depósito Interbancário. Se você pegasse esses mesmos R$100, esses R$100 se tornaria, ao longo dessas mesmas épocas, subiria 5.637%, quer dizer que você ia ter saldo de 5.586. Muito mais do que a Ibovespa na mesma época, entendeu? E se você vê, comparando, por exemplo, nos últimos 10 anos, o CDI rendeu dobro, praticamente, do que a Ibovespa. Então isso quer dizer bem que o CDI é a melhor coisa do mundo? Não, isso não quer dizer nada. Isso só quer dizer que a ilusão de um melhor que o outro é uma ilusão no Brasil, especialmente. O que você precisa ter? Você precisa simplesmente ter uma carteira de investimento diversificada, onde eu sempre recomendo que se você não entende muito, a maior parte do seu dinheiro, 80% do seu dinheiro vai estar atrelado, vai estar na renda fixa. Desde o seu fundo de emergência e desde títulos de IPCA+, ou até pós-fixados para curto espaço de tempo. E um parte pequeno, 10, 20, 30%, depende de seu apetite a volatilidades, pode sim estar na renda variável. Agora, desde que você opera na renda variável, entendendo o que você faz, muito cuidado pegar dicas de gurus que recomendam a melhor ação da bolsa, melhor isso. Não saiba o que você está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, primeiro estuda, para depois realmente escolher, tendo uma carteira diversificada também na parte de renda variável. E quando você simplesmente, independente da época que você está, o que você precisa fazer, aprender a fazer balanceamentos dessa carteira. Não é que tirar daqui e sempre passar para lá, é balanceamento conforme a sua estratégia. Tem momento que você vai ter que a taxa Selic vai subir mais,
vai ter momentos que a bolsa vai subir mais, depende. E aí você vai fazer esse balanceamento de carteira. E essa é a forma correta realmente de ter uma carteira de investimento e não fazer migração conforme parece que agora isso vai subir mais, ou isso vai subir mais, ou isso vai cair, tudo isso. Isso normalmente o que a manada faz, migra. E normalmente eles saem quando está, eles vendem quando está embaixo e eles compram quando está em alta e normalmente perde dinheiro. Então não faz parte dessa manada, simplesmente aprende como realmente construir uma carteira e depois balancear ela. E essa é realmente a forma que a gente opera realmente no mercado, se você construir uma carteira de investimento que um dia vai te dar a sua liberdade financeira. Espero que esse vídeo ficou claro para vocês. Eu tentei diminuir o máximo dos termos técnicos para não complicar muito. Se gostou desse vídeo, curte. E se sobrou alguma pergunta, escreva aqui nos comentários que eu vou tentar responder em outros vídeos. Ok? Então um beijo no coração e até o próximo vídeo.